Fala pessoal, tudo bem? É o Lucas aqui falando. Hoje para mais uma aula, nós vamos falar sobre asa finita e arrasto induzido. Vamos tentar relacionar o porquê que o alongamento ele tem influência sobre o arrasto induzido e porquê que a velocidade de voo também vai ter influência sobre o arrasto induzido. Bora começar? Bom, antes da gente falar sobre arrasto induzido, nós temos que entender o que é o arrasto. E para nós falarmos sobre o arrasto, nós temos que revisar e falar sobre a resultante aerodinâmica. O escoamento de ar ao redor de uma asa vai gerar uma força que nós chamamos de resultante aerodinâmica. Então, na figura, nós temos o nosso aerofólio, ele está em deslocamento através do fluido, que é o ar, e da teoria de voo a gente sabe que o ar sofre uma aceleração quando passa aqui no extradorso da asa, e essa aceleração gera uma diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso, e essa diferença de pressão acaba gerando uma força para cima e inclinada para trás, na qual nós chamamos de resultante aerodinâmica. Para facilitar o estudo, a gente pode decompor essa resultante aerodinâmica em duas componentes. Uma que nós chamamos de sustentação e a outra que nós chamamos de arrasto. Então, o arrasto nada mais é do que a componente paralela, a componente da resultante aerodinâmica, paralela ao vento relativo, e que está se opondo ao deslocamento do avião, ao deslocamento da nossa asa aqui na figura. Observem novamente a distribuição de pressão ao redor do aerofólio e notem que na parte inferior nós temos uma zona de alta pressão, já na parte superior nós temos uma zona de baixa pressão. Bom, o que é o ângulo de ataque? O ângulo de ataque ele é o ângulo formado pela corda do aerofólio e o vento relativo. Lembrando que a corda é aquela linha reta imaginária que liga o bordo de ataque até o bordo de fuga. Então, o ângulo formado entre essa linha e o vento relativo, nós falamos que é o ângulo de ataque. E aí, por definição, a sustentação ela vai ser sempre perpendicular ao vento relativo. Ela sempre vai fazer 90 graus, formar 90 graus com o vento relativo. Já o arrasto vai ser sempre paralelo ao vento relativo. Isso tudo é verdade para uma asa teórica, uma asa infinita, uma asa 2D. Na realidade, a asa é finita, né? Uma asa ela é finita e possui pontas. E numa asa finita, o fluxo de ar ao redor da ponta da asa gera vórtices. Então aqui nós temos a figura, a aeronave sobrevoando, né? Passando por nuvens, onde fica muito visível o movimento do ar quando a aeronave passa. Movimento circulatório de ar. De uma maneira bem simples, a gente pode pensar que o ar ele escapa do intradorso, de uma zona de alta pressão, para o extradorso da asa, uma zona de baixa pressão. E aí, quando ele escapa, ele gera esses vórtices aqui. Tá ok? Bom, esses vórtices eles vão modificar toda a distribuição de sustentação ao redor da asa. Os vórtices eles modificam o escoamento do ar próximo da asa, criando o que nós chamamos de downwash. E o downwash vai modificar o ângulo de ataque local do aerofólio. Então, na figura aqui, nós temos o vetor vento relativo. E agora, por essa asa ser uma asa finita, por ela possuir pontas, esse movimento circulatório de ar, o downwash, ele vai fazer aqui uma componente vertical de velocidade. Ele vai induzir uma componente vertical de velocidade. E aí, essa componente, junto com o vento relativo, eles acabam formando aqui um ângulo, no qual é chamado de ângulo de ataque induzido, e esse ângulo acaba modificando a direção do vento relativo local. Então a asa ela não sente mais o vento relativo do infinito, ela vai ter um vento relativo local. Esse vento relativo vai vir inclinado, e o valor dessa inclinação é o ângulo de ataque induzido. Então na figura aqui, ao invés da asa sentir esse ângulo, que é o ângulo de ataque geométrico, ela acaba tendo um ângulo de ataque efetivo, que é modificado pelo ângulo de ataque induzido pelo downwash da asa. Tá certo? Bom, a redução do ângulo de ataque local, que é o ângulo de ataque efetivo, faz com que o vetor sustentação acabe sendo inclinado para trás pelo mesmo valor do ângulo de ataque induzido. Então, novamente aqui, pessoal, agora a asa está sentindo esse vento relativo aqui, tá certo? E a sustentação, que antes era perpendicular ao vento relativo do infinito, ela também se inclina e ela continua perpendicular a esse novo vento relativo.
E esse ângulo de inclinação, ele é o próprio ângulo de ataque induzido. E aí, como a sustentação agora está inclinada, a gente vai poder decompor ela em duas componentes. Uma componente perpendicular e a outra componente paralela à direção de voo. A componente perpendicular vai ser responsável por sustentar o avião. Já essa componente paralela, a gente nota que ela está oposta ao deslocamento do avião. E se ela está oposta ao deslocamento do avião, agora a gente chama ela então de arrasto induzido. Ele é o arrasto induzido porque ele está sendo induzido pelo ângulo de ataque induzido, gerado pelo vórtice de ponta de asa, né, que acaba gerando lá o downwash. Tá ok? Bom, matematicamente, como é que nós representamos esse arrasto induzido? O arrasto induzido pode ser então representado como a sustentação vezes o seno do ângulo de ataque induzido. Mas como esse ângulo ele é pequeno, a gente pode considerar que o seno do ângulo de ataque induzido é o próprio ângulo de ataque induzido. Isso vem lá da matemática. Para ângulos pequenos, a gente pode fazer essa aproximação. E aí nós temos que o arrasto induzido vai ser igual à sustentação vezes o ângulo de ataque induzido. Como é que fica a distribuição de sustentação de uma asa elíptica? A asa elíptica é uma asa muito famosa, foi muito utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para a construção dessa aeronave aí da figura, que é a aeronave Spitfire, um caça britânico. E a asa elíptica, pessoal, ela é muito utilizada nos livros de aerodinâmica porque ela é uma asa que, em teoria, ela vai possuir o menor arrasto induzido sobre todas as outras geometrias. Tá ok? Vocês podem notar que a distribuição de sustentação aqui ela é mais uniforme. E tem mais. O mais importante, o downwash ele é constante por toda a envergadura da asa. Tá ok? Bom, da teoria de fluxo incompressível, a gente chega que o ângulo de ataque induzido ele vai ser igual ao coeficiente de sustentação dividido por π vezes o AR. Esse AR é o nosso famoso aspect ratio, é o nosso alongamento, que é o valor da envergadura ao quadrado sobre a área da asa. Por analogia, a gente chega que o coeficiente de arrasto induzido vai ser igual ao coeficiente de sustentação ao quadrado dividido por π vezes o aspect ratio. Tá ok? Aí a figura vai mostrar duas aeronaves, onde a gente tem à esquerda um planador Grob. Notem como a asa ela é alongada em relação à área da asa. Na direita nós temos um tupi. Notem que a envergadura ela é menor em relação à área da asa, né? Comparando as duas figuras. E aí a gente nota que quanto maior o alongamento, menor o arrasto induzido. E quanto menor o alongamento, maior o arrasto induzido. E isso fica fácil de visualizar nessa fórmula, na fórmula do coeficiente de arrasto induzido, onde aqui ele está dividindo. Então, quando a gente tem um número maior alongamento, menor arrasto induzido. Menor alongamento, maior o arrasto induzido. Então, essa daí que vem a relação, tá ok? Bom, e para uma asa não elíptica? Para uma asa não elíptica, aquela forma, a fórmula ganha um fator, que é o famoso Span Efficiency Factor, esse Ezinho aqui. Para uma asa elíptica, esse valor é 1. Para uma asa de outra geometria, ele vai ser sempre um valor menor do que 1. Geralmente, esse E fica em torno de 0,8 até 1. Vai depender do quão bem o projetista desenhou a asa. Então, quanto melhor for a aerodinâmica da asa, mais próximo de 1 vai ser esse valor aqui do Span Efficiency Factor. Tá certo? Bom, e como é que fica o arrasto total da asa, então? O arrasto total, a gente pode representar ele matematicamente por dois fatores. O primeiro fator, que vai ser o coeficiente de arrasto chamado profile drag, e o segundo fator, que é a parcela do arrasto induzido propriamente dito. Tá ok? Então, o arrasto total da asa pode ser representado matematicamente por esses dois fatores. O coeficiente de arrasto, esse CD minúsculo, é o profile drag, que nada mais é do que o skin friction drag e o form drag. O arrasto de fricção ele está relacionado com as forças de cisalhamento por viscosidade, tá ok? Já o arrasto de forma ele está relacionado à forma do nosso aerofólio. E essa parcela aqui é a parcela do arrasto induzido, onde está lá o termo do aspect ratio e o span efficiency factor.
Para quem já está mais avançado nos estudos de aerodinâmica, não esqueçam que esse Span Efficiency Factor ele não é o Oswald Number. Tá? O Oswald Number ele vai entrar quando a gente estiver falando do arrasto total da aeronave. Então aqui, só para lembrar, esse aqui é o Span Efficiency Factor, a gente está falando da asa somente. Bom, e como é que fica então a força de arrasto com a velocidade de voo, relacionada com a velocidade de voo? Então nós vamos ter esse gráfico aqui, e a figura mostra, a gente tem aqui o arrasto induzido, e a gente nota que quanto maior a velocidade de voo, menor é o arrasto induzido. Já o arrasto parasita, o arrasto que não está relacionado com a geração de sustentação, é o contrário. Quanto maior a velocidade de voo, maior é o arrasto parasita. E aí aqui nós vamos ter a curva do arrasto total, que vai ser a soma dessas duas curvas. Nós vamos ver agora como é que se chega nessa curva. Bom, o arrasto total do avião ele pode ser representado por essa equação aqui, onde nessa equação nós temos que esse CD0, esse termo aqui, é a parcela que não está relacionada à força de sustentação, e esse aqui, K1CL mais K2CL ao quadrado, é a parcela que está relacionada com a sustentação. A gente pode ver da figura que essa equação ela é muito parecida com uma equação do segundo grau, onde a gente tem um termo, né, ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então isso aqui pode ser representado por uma equação do segundo grau. Bom, K1 e K2 são valores constantes, são constantes, tá ok? E aí lá do voo linha reta horizontal, a gente sabe que a sustentação é igual ao peso. E aí se eu abrir a fórmula da sustentação, a gente sabe que CL é igual a 1 meio ρ V ao quadrado S, e isso tem que ser igual ao peso. E aí agora eu posso isolar para o CL, e eu tenho que o CL é igual ao peso sobre a área da asa, que é a nossa carga alar, vezes 2 sobre ρ, densidade do ar, vezes 1 sobre V ao quadrado. Já a fórmula do arrasto, o que é o arrasto? O arrasto é o coeficiente de arrasto, lembra pessoal, o coeficiente de arrasto total aqui, vezes 1 meio ρ, V ao quadrado S. E aí agora a gente sabe que esse CD é toda essa expressão aqui. Então eu só repito toda essa expressão no lugar do CD. E aí agora, se eu pegar esse valor de CL aqui e jogar dentro dessa equação e fazer todas as simplificações, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, onde a gente substitui o CL na equação, faz as simplificações e a gente chega nessa fórmula para o arrasto, e a gente nota que agora o arrasto ele só está em função da velocidade. Como assim? Bom, eu não falei para vocês, CD0 era uma constante. 1 meio ρ é uma constante, a área da asa é constante. K1 era constante, o peso do avião é constante. K2 era uma outra constante, peso ao quadrado sobre a área da asa é constante. 2 sobre ρ é constante, então ficou de novo 1 sobre V ao quadrado. Então eu consegui relacionar o arrasto somente com a velocidade de voo. Ou seja, nós temos o arrasto como função da velocidade. E, mais ainda, a gente nota que o arrasto ele é a soma de duas funções. Uma, V ao quadrado, e a outra, 1 sobre V ao quadrado, que é essa fórmula aqui. E é por isso que nós chegamos nessas curvas que todo mundo lembra lá dos cursos de piloto privado e piloto comercial. Então, se nós voltarmos aqui, a função 1 sobre V ao quadrado é o nosso arrasto induzido, né? Que é parecido com uma hipérbole aqui. E a gente nota que quanto maior a velocidade, menor é o arrasto induzido. Já a função V ao quadrado é o nosso arrasto parasita. E a gente vê que quanto maior a velocidade, maior é o arrasto parasita, que é uma função parabólica, né? E aí nós temos a curva do arrasto total. E aí um ponto muito importante e interessante é que vai ter uma velocidade, onde esse arrasto total vai ser mínimo. E essa velocidade é onde as duas curvas se interceptam. Ou seja, a velocidade de voo que vai nos dar o arrasto mínimo é quando é aquela velocidade na qual o arrasto parasita vai ser igual ao arrasto induzido. Tá certo? Bom, eu queria agradecer para quem chegou até o final. E se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima aula. Muito obrigado.